a última esperança contra o domínio romano. Os descendentes diretos de Dário, o Grande, com uma pequena satrapia conseguiu se tornar o pesadelo dos romanos. Fique comigo até o final e veja a história do Reino do Ponto. Estamos em 290 a.C. O Império de Alexandre foi dividido há alguns anos, e seus sucessores, os diádocos, brigam pelo controle de suas antigas terras. Como podemos ver, a situação na Anatólia não é nada definida. Os Seleucidas controlam a maior parte, mas a Bitínia e Trácia possuem terras estratégicas e defensivas, facilitando assim a defesa contra ataques seleucidas que querem essas terras. A situação dos Seleucidas é de longe a mais complicada. Estão ocupados defendendo a porção persa do Império no Oriente, se defendendo de ataques egípcios ptolemaicos e das cidades gregas independentes. Em 281 a.C., o governador da satrapia do Ponto, Mitrídates I, aproveitou que Seleuco estava em guerra com os trácios governados por Lisímaco e declarou Pontus um reino independente da suzerania seleucida. Seleuco foi parado por Lisímaco, mas morreu e não conseguiu fazer nada sobre. O novo imperador seleucida, Antíoco, mandou algumas divisões para restaurar a província, mas não conseguiu. Então ele foi pessoalmente resolver a questão e fez Mitrídates recuar, ocupando o Ponto por algum tempo. Mas depois recuou para continuar a guerra dos diádocos e se defender de uma invasão celta-gaulesa, o que fez Mitrídates retomar o Ponto e se declarar Basileu, rei em grego. Mitrídates faleceu e foi substituído. Sob Ariobarzanes, o reino expandiu um pouco a leste. Neste período de tempo, Ariobarzanes deixou de lado as incursões militares e optou por investir na agricultura, cultura e arquitetura. Aqui se iniciou a Era de Ouro do Ponto, com a fusão da cultura persa e grega se tornando o ápice cultural do reino. Com a vantagem de ser um reino costeiro, o comércio do Mar Negro se intensificou e enriqueceram ainda mais o reino. Há debate sobre que se eles continuassem neste ritmo de paz e prosperidade, eles poderiam ter criado uma grande civilização. A história do Ponto ficou parada e pacífica, então pulamos para 150 a.C., quando Mitrídates V é coroado Basileu, e aqui começamos a história de como o Ponto se tornou um verdadeiro império. O mundo não é mais o mesmo, a situação no Oriente Médio mudou, e eu vou tentar resumir. Roma venceu as guerras contra Cartago e se consolidou no Ocidente. Os Seleucidas foram diminuídos e os partas conquistaram a Pérsia. Vários reinos surgiram na Anatólia, e o reino do Ponto é o mais rico entre eles, graças às reformas de Ariobarzanes e Mitrídates II e à boa administração de seus sucessores. Voltando em Pontus, Mitrídates V foi coroado Basileu e prometia uma grande expansão pontica, que podia sim dar certo, com um grande tesouro a gastar. Ele começou a construir um exército sólido e forte e uma assimilação em casa, criando o conceito de que eles eram descendentes de Alexandre e de Dário I. Ele construiu a nacionalidade pontica com uma forte influência grega e helenística. Foi intitulado de Protegido de Auramazda. Mitrídates temia a influência romana na região, então, para evitar um ataque, se aliou a eles em uma guerra, mas após o resultado não ser nada como planejado, Mitrídates começou a construir um gigante exército e aumentar ainda mais suas forças. Há indícios que ele tentou se aliar com o rei da Armênia e o rei da Pártia para realizar uma invasão rápida da Grécia, Anatólia e Ilíria. Ele planejava criar um império com esses três reinos. Coincidentemente, ele foi assassinado por envenenamento e seu reino foi passado pelo seu filho,
Mitrídates VI, a besta enjaulada. Já no começo de seu governo, utilizando o tesouro e exército deixados pelo seu pai, Mitrídates invadiu o reino de Colchis e começou uma campanha no Cáucaso, conquistou a Crimeia e invadiu o Danúbio. Enquanto isso, Roma anexou todos os seus reinos clientes na Grécia, e o rei de Pérgamo desejou que Roma herdasse seu reino após sua morte. Mitrídates tirou seus olhos da Sarmatia europeia e começou a olhar para a Anatólia novamente. Sua irmã era esposa do rei da Capadócia, ele mandou matar ele, e ela virou rainha absoluta. O Senado romano elegeu um novo rei e expulsou sua irmã. Então ele pediu que Tigranes II, marido de sua outra irmã, invadisse a Capadócia. A Armênia tinha uma situação parecida com o Reino do Ponto, cultura persa. Motivação para expandir e um exército bem treinado e grande. Mitrídates derrubou o rei da Bitínia. Então Roma mandou uma legião e meia, mais ou menos 5.000 homens, para assegurar e defender os políticos de uma possível guerra. Mitrídates não fez nada sobre. Após Caio Mário sair e a legião estar sem uma boa liderança, Mitrídates e Arquelau, o seu general mais habilidoso, atacaram rapidamente as tropas romanas. Arquelau ficou na Bitínia evitando um ataque romano, e Mitrídates invadiu a Galácia e a Capadócia. Enquanto isso, Tigranes invadiu o Império Parta, pois seu antigo aliado foi deposto e o colocou no trono de novo. Conquistou o que restou do Império Seleucida. Com isso, a situação aqui é crítica para os romanos. Os partas estão apoiando seus irmãos nessa guerra. Arquelau retornou e foi ordenado para que invadisse o Peloponeso e apoiasse as cidades gregas rebeldes. Mitrídates invadiu a Trácia por Bizancio e assim, o Reino do Ponto atingia sua maior extensão com mais de 900.000 km². O cônsul e local da Grécia, Aquilio, recebeu seus reforços do Senado e entrou em batalha com Arquelau. Uma decisiva batalha aconteceu, com os pontíficos tendo alguma vantagem no começo. Mas com a chegada da cavalaria, eles recuaram para Atenas. Nessa mesma data, Mitrídates fez sua maior atrocidade. Ele decretou que todos os romanos que estavam em seus territórios, sendo crianças, idosos ou mulheres, deviam ser imediatamente executados. Após saber disso, Sula, um cônsul romano, cercou e conquistou Atenas dos gregos e pontíficos, avançou na Trácia, derrotou Mitrídates e eliminou todo o seu exército. Mitrídates se rendeu após perder seus soldados e teve que renunciar a todos os territórios, mas após alguns anos, ele atacou novamente. Isso forçou Sula a atacar com força total, e após dominar o ponto, Sula mandou que todos os gregos locais deviam ser crucificados, uma vingança pelas vésperas asiáticas. O reino do Ponto foi reduzido ao reino do Bosforo e se tornou um cliente romano, e Mitrídates fugiu para a Armênia. Tigranes não entregou Mitrídates, e o Senado declarou guerra. Ele invadiu a Capadócia, mas evitando uma guerra maior recuou para a Armênia. Todos os seus territórios no Levante foram anexados. Uma lenda diz que Mitrídates tomava doses diárias de veneno para se tornar imune. Nessa situação, os próprios nobres armênios queriam a punição dele pela desgraça na guerra contra Roma. Então ele tomou veneno para se matar, mas não conseguiu. Então pediu a um soldado para que ele esfaqueasse. Se gostou do vídeo, por favor deixe seu like e se inscreva. Veja também os outros vídeos. Até mais.